Estamos no ar! Ai, meu Deus, que nervoso! Mas estamos hoje abrindo mais uma live maravilhosa, que é o Clube do Livro. Uma nova etapa, uma nova era, uma coisa diferente para vocês. E que teremos pessoas novas, então não será somente já de palestrinha aqui. Venham participar, é a abertura do novo Clube do Livro. Sejam muito bem-vindos. Bora ver aqui, olha, já entraram os convidados. Deixa eu só colocar aqui. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Aninha. Boa noite, Pedro, acho que é nosso outro participante. Boa noite, Vini. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. A gente aqui, acho que só suando um pouquinho de nervoso, mas tudo certo, Sim, com gente. certeza. E como vocês Vocês me estão? escutam? Sim, amigo. Claro Como que vocês sim. estão? Se apresentem. Começa pelo Pedro e depois vai pelo Vini. Bicho, faz tanto tempo que eu não faço uma live que eu me esqueci como eu me apresento, mas vamos lá, né? Gente, ao pessoal do cantinho, até mesmo o pessoal daqui da página, talvez vocês não me vejam muito aqui, né? O João Paulo faz um excelente trabalho. Eu dou um suporte para ele às vezes, né? Mas meu nome é Pedro Vitor, sou um dos administradores da página do Eu Espírita, ajudo o Paulo com uns conteúdos ou outros e estarei com vocês nessas lives, né? Eu sou de Belém do Pará e acho que é isso. Centro Espírita, se eu for falar, já vai falar, não, tu não é desse, tu é do outro, e vamos ficar numa eterna discussão aqui, não é esse o foco. Ótimo, Pedro, que é um irmãozaço, já união aqui. E agora para esse outro irmãozão aqui, Vini, se apresente, porque Vini, além de ser o jovem espírita, ele também tem uma relação com o cantinho, então vai, se apresente, Vini. Boa noite, gente, aos ouvintes do Cantinho. Só travou um pouquinho aqui para mim, eu acabei me perdendo. Boa noite mais uma vez. E Jade, Pedro, as pessoas que acompanham, que vão começar, né, já de acompanhar esse estudo. Faço parte como os administradores da página Sou Jovem Espírita Amapá. Tenho uma simpatia muito grande pelo Cantinho Espírita, uma página que nos acolheu na presença da Aninha. Também uma simpatia muito grande pela página que o Pedro faz parte, que é o Eu Espírita, em que eu espero que seja todos esses sábados de 15 em 15 dias. Já dou aqui as falas, né, Jade? De 15 em 15 dias, em que a gente vai estar aqui junto, comentando um pouquinho sobre esse livro, que é muito lindo mesmo, nas voragens do pecado. Tá até com ele aqui do meu ladinho, né? Que é para já fazer aí o merchan para vocês. E me chamo Vinícius Brito, eu acho que eu não me apresentei inicialmente. Meu nome é Vinícius Brito, faço parte da Federação Espírita do Amapá também, com alguns trabalhos. E, enfim, gente, a gente está aqui para somar com todo mundo. E aqui a gente espera entrar nos lares de vocês por meio dessa live, que é para levar consolação, levar a doutrina espírita como um todo. Aí, e esses são, assim, eu não vou nem falar que eles são convidados, que eles são realmente os integrantes dessa roda de conversa que vai acontecer. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o funcionamento do clube, um pouquinho mais pra frente, e me apresentar. Meu nome é Jade Alessandra, eu sou uma das administradoras aqui do Cantinho, moro em Macapá, no Amapá, e essa é a segunda vez, assim, que eu tô meio que organizando esse Clube do Livro. Antes era o livro Renúncia, que para quem tem interesse, tem todas as lives gravadas, tanto no IGTV do Cantinho quanto no YouTube. E agora vamos começar esse livro maravilhoso, que é Nas Voragens do Pecado, que eu acho assim que se vocês quiserem começar
a ler e tudo mais, de se ter esse incentivo para a literatura espírita, eu acho que vai ser muito bom de você acompanhar aqui conosco. E para quem tiver mais o interesse de entrar em contato com a gente, de ir conversando e compartilhando mais no dia a dia como anda a leitura, nós também temos um grupo do Telegram que o link vai estar ali nos destaques e também está na nossa bio. Só você ir lá, tem fácil para você acessar e ter tudo isso. E a gente está sempre lá conversando, rindo, compartilhando memes. Então, assim, sejam muito bem-vindos. Façam parte da nossa família Cantinho Clube do Livro, que vai ser muito bom. Vamos ler aqui alguns comentários. A Aninha, linda, menina Jade não estará mais sozinha, pois é. Agora eu não serei mais tão palestrinha assim. Se esperamos. Boa noite, amigos. A Clarice Quaresma contou. Vini, meu amor. Por que será? Ela disse isso. Te amo, minha vida. Declarações aqui, olha. Amiga espírita, a Flávia. Boa noite. A Aninha, o Clube do Livro em plena Amazônia. O Gustavo. Magalhães, saudades do Pedro. Olha aí, um monte de gente. A Aninha, apareça sempre que quiser, Vinícius. Clarice, lindos. Diz que a Aninha, mais conhecida como menina Jade, ou Jadinha, ou Palestrinha. Ai, meu Deus. A Flávia, a da Amiga Espírita, vou ler com vocês. Olha aí, já tem gente já com a gente, já nesse clima. A Sara Almeida, que ela também participou do passado, e ela já estou chegando na metade do livro, hein? Já quero o próximo. Eu confesso também que eu era para ler só um pouquinho e eu já estou também na metade do livro, mas eu vou me segurar. Aí, Te a Aninha, segura, será Jade, que te vamos segura. aguardar o próximo? Então, a galera aqui, ó. Beatriz Ramalho, boa noite. Bom Chiquinho Espiritismo, boa noite também. E vamos lá, então, começar, né, contando assim. Como é que vai funcionar o clube? Ah, deixa eu explicar primeiro. A gente primeiro vai fazer um roteiro, a gente fez um roteirozinho para explicar tudo bonitinho para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o funcionamento do clube, sobre a história do livro, sobre o prefácio, que é o Aos que Sofrem, que é uma mensagem de Ivone, e a vida de Ivone, e por final a gente vai colocar o contexto histórico, porque é muita coisa, e seria assim, se fosse iniciar sem adicionar o contexto histórico para vocês, vocês ficariam assim tanto perdidos ou ficariam tanto assustados com a quantidade de informação que tem. Então a gente vai introduzir aqui para vocês. Hoje é uma live super suave. E aí, então, se vocês têm interesse de participar, a cada 15 dias vai ser um sábado sim, um sábado não. Um sábado sim, um sábado não. Estaremos aqui fazendo essa roda de conversa e com vocês. No final de cada live, eu vou postar qual vai ser, mas também já vou postar nessa semana o cronograma que está previsto, né? De quais os dias que vão ter as lives e quais os capítulos que serão abordados, que aí vocês já ficam mais assim, também por dentro, já ficam se programando. Mas a coisa é bem suave, vocês têm 15 dias para ler, e qualquer coisa também, se vocês quiserem, a gente fica anunciando e fica colocando aqui. Então vocês têm esse período. Vai ser em formato de roda de conversa, então não tem essa coisa exatamente. Eu não gosto de falar que o Clube do Livro é um estudo, porque por mais que a gente estude, traga toda uma questão, a gente traz também muito da experiência da leitura da gente. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai também colocando os nossos comentários. Eu senti isso, eu senti aquilo, e vai comentando. Então, assim, outra coisa. Não sejam spoilerfóbicos, porque aqui vai ser spoiler puro desse livro. Não adianta que a gente vai ter que contar, porque a gente está fazendo toda uma abordagem sobre. E aí, eu acho que eu expliquei tudo legalzinho, né? Já do funcionamento do clube. Vamos para a história do livro. O que se fala? Esse Nas Voragens do Pecado. Vai contar simplesmente a história de uma das reencarnações de Ivone do Amaral Pereira. E lá, nessa encarnação, é no século... É no século XVI? Agora eu me esqueci. Qual o século? Pera. É século XVI. Fui olhar aqui a data do que eu iria explicar. É no século XVI, na França. E
vai acontecer toda uma questão de estar acontecendo disputas de poder com relação aos protestantes e aos católicos. E nisso vai acontecer momentos de alta violência com a família da protagonista, que é a Ruth Carolina, que no caso é uma das reencarnações da Ivone. Nisso que acontece toda essa violência, que eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente no contexto histórico, ela então vai desejar se vingar daqueles, vai organizar um plano de vingança para aqueles que fizeram, né, executaram todo esse plano maligno. Mas nisso, vai acontecer tanta coisa, vai acontecer processo de obsessão, vai acontecer várias disputas de poder mesmo, questão de violência, justificativa, uma justificativa falha da fé, assim, ai, porque por causa da minha fé eu vou fazer essas coisas equivocadas. Então, gente, é muita coisa e tudo no meio da nobreza e vocês vão vendo uma trama e que é muito importante de se falar um pouco porque aconteceu na vida real e que a gente começa a entender um pouco da natureza humana, sabe? Então, eu acho que vai ser enriquecedor demais a história desse livro. E E agora rapidinho, vamos Jade, falar. Pode falar, amigo. mais do que um romance, né? Que a gente também consiga enxergar isso de uma forma que a gente não se veja distante, né? Porque quem garante que nós mesmos não éramos personagens dessa história, né? Que no passado não estávamos presentes fazendo coisas parecidas ou, enfim, atuando de alguma forma. Então, que a gente saiba reconhecer isso, né? É importante olhar para o passado, para a história dessa maneira, não apenas como um romance espírita que aborda, por exemplo, obsessão ou fé e outras coisas, mas realmente como uma parte da história da humanidade que realmente aconteceu, né? É importante salientar isso. Sim, total, assim. E é justamente essa identificação de o que eu posso realmente ter feito, o que posso ter estudado dessa questão das minhas vidas e o que é que acontece, sabe? Porque acho que é um tema tão atual, mesmo que seja do século XVI, mas é um tema super atual. Tem alguma coisa para comentar, Vini? Foi justamente isso que tu falou, Jade, e que foi um dos comentários aqui de algum amigo nosso, em que colocou, parece ser parece ser antigo, né, século XVI, mas é um tema tão atual, que a gente pode perceber tão claro dentro de um livro a intolerância religiosa, que era justamente buscar tá, como a Jade vai contar daqui a pouco, sobre o dia São Bartolomeu, não é isso, Jade? Em que as pessoas vão lá, A matança de São Bartolomeu. matança de Massacre. massacre de São Bartolomeu, em que justamente eram católicos contra, vamos colocar assim, uma forma bem resumida, católico contra os protestantes. Então, mais do que um livro que vai nos ensinar muito sobre essa questão de influência, de obsessão, em que a gente já conhece dentro da doutrina espírita, vem uma forma para concretizar tudo aquilo que a gente lê dentro do livro dos espíritos, do livro dos médiuns. Então, acredito que seja não só uma leitura muito edificante para a gente, mas que a gente possa pegar a cada capítulo, cada trecho desse livro e não tentar colocar na vida dos outros, tentar dar exemplo de outros, mas tentar colocar na nossa própria vida. Porque essa é a mensagem da doutrina espírita. É para isso que vem esses livros, é para isso que existe uma gama imensa dentro da literatura espírita. Então, que todos nós, dentro desse clube do livro, nas voragens do pecado, estejamos com esse pensamento de mudar a gente, de buscar esses exemplos e colocar nas nossas vidas, para que daqui a pouco sejamos espíritos um pouquinho mais adiantados. Não, e é legal que a Aninha colocou, porque no antigo livro, né, o Renúncia, ela falou assim: todo mundo quer ser Alcine de Renúncia, e agora queremos ser Ruth de Voragens? Tipo, aí eu já até falei uma vez que Alcine é o exemplo do que a gente deve fazer. A Ruth
é o do que a gente não deve fazer, é o que a gente deve evitar. Então a gente tem que pegar e colocar isso em mente. Gente, não, a Ruth, ela é bem assim, ela é muito humana, e aí a gente olha assim, não, isso daqui eu não posso fazer. Mas Ó, a aí gente a tem que se Sarah, reconhecer enquanto Ruth também, né? Pra falar, não, eu sim, tenho isso e eu tenho que exatamente. melhorar nisso. Exatamente. Tinha uma personagem lá do Renúncia, a Suzana, que eu falava, gente, eu tenho certeza que eu fiz aquilo que a Suzana queria fazer, eu fiz, e, ou pior, nas vidas passadas, eu tenho certeza absoluta. Sim, me identifiquei, assim, todo mundo. Não, eu me identifiquei com ela. E olha, a Sarah, eu sempre me coloco no lugar deles. Se já fazemos coisas não tão boas atuais, imagine na época. Pois é. Por isso que eu falo, não quero saber a minha vida passada, não quero. E olha, o Gustavo já quer que adoro porque acontece na França e dá pra falar os nomes com sotaque francês, que é chique. Eu tava pedindo pra ele ainda agora pra falar como é que se falava o sobrenome de uma personagem, que eu falei, peraí, como é que se fala esse daqui? Porque eu vou falar e aí não vai dar. Mas agora eu encaminho assim para o Pedro, que ele vai dar aquela conduzida assim no Aos que Sofrem, que é assim o prefácio, a mensagem de Ivone sobre esse livro. Bom, galerinha, o prefácio, ele tem 3 páginas, né? Ele basicamente relata o encontro de Ivone com Charles, né? Ela contextualiza que 2 anos atrás, em 1957, 23 de abril, ela havia sofrido um acidente, fraturado o braço, se não me engano, e estava recolhida, né, em sua casa, sobre meditações, sobre seus estudos, e um certo dia Charles aparece para ela, né, ela tinha reconhecido o mentor, e junto a isso começa a acontecer outras coisas, né, ela começa a ver mais do que Charles. E, enfim, vou focar no que ele disse a ela num primeiro momento, que eu acho extremamente relevante. Narrar-te-ei a triste história de um coração que ainda hoje não conseguiu perdoar e esquecer integralmente a dor de uma ofensa grave. Ofereço-a àqueles que sofrem, aos que amam, sem serem amados, aos que tardam em compreender que o segredo da felicidade de cada um e da humanidade em si mesma encontra-se na capacidade que possua cada coração para as virtudes do amor a Deus e ao próximo. Gente, só essa fala dele, eu já fiquei todo arrepiado lendo, que escorreu uma lágrima, que eu fiquei, meu Deus, eu vou chorar muito durante este livro, né? E aí, durante o prefácio, ela vai relatando, né? Ela fica um pouco surpresa por ver tudo tão claro e a França naquela época. E aí ela até se pergunta se espíritos evoluídos possuíam essas habilidades magníficas de rever o passado, mas aí ela entende que ela viveu aquilo de alguma forma, né? E enfim, só esse início desse livro já me deixou todo arrepiado. Já estou ansioso. O livro chegou essa semana, não tinha conseguido parar para ler ainda. Já tô, assim, amanhã já vou ler os 2 capítulos de uma vez, se bobear um terceiro, assim, só para se segurar um pouquinho, daquele gostinho de quero mais. Mas é isso, né? Que, tipo, a gente consiga absorver justamente isso que Charles havia falado para Ivone, que é essa história, ela fala de ofensa, fala de dor, fala de amar sem ser amado, né? E que a gente possa compreender que o segredo da felicidade não está nisso, não está em receber o amor de alguém, e em sim de se conectar, né, com o divino, com Deus e seguir os seus ensinamentos, amar o próximo. Eu achei isso belíssimo.
Sim, é uma mensagem tão pequena, assim, só que já coloca, assim, todo o impacto, assim, do que será o livro, sabe? Resume muito bem, e a gente sempre vai e a gente já olha, assim, já se encaixa nisso, sabe? A gente já vê meio que a nossa própria trajetória, assim, acho que só esse trecho, porque eu também destaquei, até o Pedro falou assim, eu vou ler esse trecho aqui, pode ir, porque eu também destaquei esse trecho. Se Pedro não fosse falar, eu iria falar, porque esse trecho também marcou bastante, eu acho que foi muito, muito legal, assim, de ser lido. Vini, quer comentar alguma coisa? Não, foi quase que unânime, gente, que estão nos assistindo, quando a gente resolveu falar desse prefácio, como acabou de citar o Pedro. A gente olhou para aquilo, o Pedro se arrepiou, eu tenho certeza que a Jade também. Quando eu olhei para aquilo, eu fiquei assim, meu Deus. Então, vai ser com certeza um livro muito legal para a gente ler, para a gente debater, no caso, né? É só para a gente conversar mesmo sobre os capítulos. A gente, como a Jade falou, vai ter spoiler sim, até porque ainda estamos aqui em uma roda de conversa de capítulo a capítulo, todos os sábados, opa, de 15 em 15 dias nos sábados. Então, que vocês possam nos ajudar aí lendo. Tem pessoas que já leram mais da metade que comentou ainda há pouco. Então, vão nos ajudando também, dando as dicas, fazendo os comentários de vocês. Fiquem super à vontade. E ó, a Aninha colocou aqui. Lá vai eu chorar de novo. Ainda nem me recuperei de renúncia. Fico me perguntando como a Alcione agiria. Gente, a Alcione não estaria nem nesse momento aqui, assim. Ela nem se submeteria ao que Ruth se submeteu já no começo. Então, assim, a gente já olha e fica assim: ô, amada, peraí. Mas e agora, né? A gente tem que entender um pouco, a gente vai falar bastante de Ruth, mas a gente tem que entender um pouco de por que é importante a gente falar sobre a própria médium, que é a Ivone, do Amaral Pereira. A gente precisa falar sobre a vida dela, porque, né, é a vida é uma das vidas de Ivone, é a Ruth. Então, é importante da gente saber um pouco. E depois, quem sabe, eu comento mais um pouquinho de por quê? Por que é importante a gente falar agora, nesse começo, um pouco da vida de Ivone, para entender também e enriquecer a questão da leitura do livro. É contigo, Vini. Obrigado, Jade. Não só é importante a gente, para que a gente possa ver essa questão do livro, mas que a gente possa conhecer um pouco mais dessa personalidade espírita, em que às vezes a gente não sabe muito, não conhece tanto. Sabemos, o Pedro caiu, sabemos mais de Chico Xavier, de Divaldo Franco, e às vezes a gente esquece, assim, entre aspas, um pouquinho essas outras personalidades. Bom, gente, começar aqui com a filiação da Ivone do Amaral. Quer falar, gente? Não? Não. Não, pode ir. É que eu pensei que tivesse escutado alguma coisinha. Ivone Amaral, do Amaral Pereira, desculpa, gente. Eu peguei aqui uma biografia dela em que a gente pode encontrar no site da FEB, em que lá tem muito, gente, muito. É só colocar no Google mesmo personalidades espíritas FEB, que a gente vai encontrar muito dessas personalidades espíritas em que são realmente que fizeram parte mesmo, que até hoje fazem parte com as suas literaturas e com seus livros. A Ivone, gente, nasceu em 24 de dezembro. Eu vou, de vez em quando, eu já peço desculpas. Eu vou ficar olhando aqui para baixo um pouquinho, porque não tem como a gente decorar isso, porque é a vida da Ivone. Eu vou olhar rapidinho para cá para baixo, mas eu vou conversando com vocês. Olha, a Sara até colocou assim, eu não conhecia, tenho até vergonha de falar. Falando sobre a personalidade. Mas eu te entendo, Sara, já até te falei. O site onde você pode encontrar, que é no site da FEB, só colocar personalidades espíritas no Google e você tem muitos lá. E sim, ela nasceu em 24 de dezembro de 1906, véspera de Natal, se a gente pode perceber. Ela coloca que foi num sítio arredores da Vila de Santa Teresa, município de Valença, o estado do Rio de Janeiro. Quem for do Rio de Janeiro, um grande abraço. Hoje, cidade de Rio das Flores.
Ela coloca que os pais, meus pais, e essa biografia aqui está, vamos assim dizer, ela mesma contando sobre a própria vida. E isso foi em 1981 que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. E ela coloca assim: meus pais eram então pequeno negociante, Manuel José Pereira, e a sua esposa Elizabeth do Amaral Pereira. E ela coloca aqui: tive 5 irmãos mais jovens, mais moços do que eu, e o mais velho, filho de um primeiro matrimônio da minha mãe. Ela coloca que a criação dela, o pai dela sempre foi muito generoso. E ela coloca que foi uma generosidade do coração, muito desinteressado dos bens de fortuna, e por essa razão não pôde ser um bom negociante. O pai dela era tão bom que ele não conseguia ser um bom negociante por ter aquela empatia com o próximo. E com certeza ele devia vender fiado, as coisas. Enfim, gente, vamos continuando. Por 3 vezes foi negociante e arruinou-se, visto que favorecia os fregueses em prejuízo próprio. De negociante, portanto, passou a ser funcionário público até sua desencarnação, verificada em janeiro de 1935. E ela coloca aqui que ela foi criada com muita modéstia mesmo, pobreza. Ela conheceu a dificuldade de todo o gênero, como ela coloca aqui, coisa que se beneficiou muito, pois bem cedo aliei-me das vaidades do mundo e aprendi a conformidade com a minha humilde condição social, compreendendo também as necessidades do próximo. Ou seja, gente, desde o início da sua vida, vamos colocar assim, ela já tinha com ela, com certeza, um espírito com muitas vivências. Ela já entendia, já sofria, entre aspas, com resignação, que é isso que o Evangelho vem trazendo para a gente, ali no seu capítulo 5. Enfim, vamos conversando sobre isso. E ela coloca aqui também que no, no, no item 3, que ao contrário de que muitos amigos supuseram a meu respeito, ela diz o seguinte: não sou professora diplomada, nem fiz qualquer outro curso escolar, a não ser o primário. Olha só, a não ser o primário, fato que, para mim, constituiu grande provação. Durante minha juventude, um funcionário público como meu pai não tinha condições financeiras para fornecer nem mesmo um curso normal a um filho, mesmo porque as escolas eram muito raras no interior do Brasil, e por isso não me foi possível aproveitar a vocação por mim trazida de berço para o magistério e para a literatura. E aí, seguindo adiante, ela fala que ela nasceu em um ambiente espírita, por assim dizer, e por isso nunca teve algum outro contato com, com alguma outra crença. E ela colocou aqui que o pai dela tornou-se espírita, embora não militante, embora assim não trabalhador, desde antes do seu nascimento. Tanto assim que logo dos primeiros dias da minha vida terrena, ele perguntou irreverentemente a um médium do seu conhecimento. Olha, essa questão aqui é bem interessante. Ele coloca assim: pergunta aos espíritos quem foi esta menina em outra existência. O pai dela perguntou a um médium logo quando ela nasceu. O que revela, já naquele tempo, havia curiosidade ou a pretensão de sabermos o que fomos em outras épocas. O médium concentrou-se e respondeu após alguns minutos. Ela teve uma existência em que foi camponesa na Bélgica. Seu passado foi tumultuoso. E aí foi que daqui a pouco eu vou trazer para vocês as suas encarnações passadas, e que realmente, antes da Ivone ter encarnado aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, ela realmente teve como uma última morada, uma das últimas moradas, a Bélgica. Se eu não me engano, a última foi em Lisboa,
Portugal, mas daqui a pouco eu vou trazer, porque está em outro site aqui, gente. E continuando, ela coloca que ao completar os 12 anos de idade, o meu pai pôs em minhas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, com 12 anos, gente, e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, aos quais me acompanharam na travessia da vida e que o estudo até agora, sem jamais me cansar de sua leitura. São esses meus livros preferidos de toda a biografia espírita, a par de Livro dos Médiuns. Aliás, eu sempre acatei e venerei mesmo toda a obra da codificação. Ela continua falando que aos 13 anos ela começou a assistir essas sessões de práticas mediúnicas de espiritismo, no caso, as quais muito me encantavam, pois eu via os espíritos e se comunicaram, inclusive com o Dr. Bezerra de Menezes e demais assistentes espirituais. E aí, quando ela entra no quesito mediunidade, é muito interessante, que eu lembro até que a fala aí da Aninha nos comentários, de como que ela lidava com esse negócio de, enquanto ela estava aqui encarnada, ela tinha, vamos colocar assim, imagens das vidas pregressas dela, e assim, realmente bem, um pouco assim, assustador, pelo menos pra gente, que não tem tanto esse contato, às vezes, com a mediunidade, às vezes a gente tem essa faculdade. Enfim, ela coloca assim, que a mediunidade apresentou-se em minha vida ainda na infância, conforme relata em um livro, Recordações da Mediunidade, com 1 mês de idade. E aí ela conta aqui que ela ia sendo enterrada viva devido a um fenômeno de catalepsia, uma morte aparente, que sofri. O fenômeno no que decorrer de minha existência repetiu-se muitas vezes. Ela coloca aqui que aos 5 anos de idade eu já via espíritos e com eles falava. Assim continuei até os dias presentes. Nunca desenvolvi a mediunidade. Ela apresentou por si mesma, naturalmente, sem que eu me preocupasse em atraí-la, pois, em verdade, não há necessidade de desenvolver a faculdade mediúnica. Ela se apresentará sozinha, se realmente existir e se formos dedicados às operosidades espíritas. E aqui, continuando, ela vai contando os seus trabalhos. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, só para que a gente possa... Ela começou, gente, mais uma curiosidadezinha, ela começou no Centro Espírita de Lavras, isso já quando ela foi para Minas Gerais. Ela coloca que foi o primeiro onde ela exerceu atividades de grande responsabilidade, ainda muito jovem. Ela fala que ela pertenceu à diretoria como secretária e também chefe, que ela coloca que é um chefe do posto mediúnico. Enfim, gente, ela sempre foi grande trabalhadora desde o início, sempre teve muito desse contato com a doutrina espírita e com a mediunidade, com esse plano invisível, desde de um início mesmo da vida dela. Deixa eu ver mais algumas outras curiosidades aqui pra gente, rapidinho. Ela vem contando que, ao decorrer desse trabalho de psicografia que ela fazia, em que eu acho até que é um dos livros mais conhecidos, vamos assim dizer, da Ivone, que é O Memória de um Suicida. E ela vem colocando aqui que, ao fim de receber estes livros, no caso, se eu não me engano, ao todo aqui foram 18 livros que ela conseguiu psicografar até este momento, ela coloca que se os seus autores espirituais retiravam o meu espírito do corpo material, levavam-me com eles para o além, para o país em que se desenrolaria a ação. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Rússia e também alguns ambientes do mundo invisível. E ela coloca aqui que ela conheceu, assim, algumas paisagens do mundo espiritual e países estrangeiros terrenos, onde a ação romântica se desenrolava em diferentes épocas e séculos. Ou seja,
toda essa questão da mediunidade que em um momento aqui do texto ela falava que ela conseguia esse desdobramento e ela ia passeando por esses países, enfim, ia vivenciando, colocando enquanto ela escrevia o livro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. Volto a falar para vocês, essa biografia dela é muito, muito linda mesmo. Eu até falo para que vocês possam ler. Procurem lá no site da FEB, em que é muita coisa, assim, são muitos trabalhos dela. Como eu já falei, foi desde o início que ela conseguiu, que ela teve esse contato. Então, foi algo bem, bem interessante mesmo, essa passagem dela aqui pelo nosso plano físico. Vamos colocar mais ao final aqui. Deixa eu só pegar a gente rapidinho. Só um pouquinho de paciência. Enfim, como eu falei para vocês, essa biografia ela foi feita em 1981 e ela ainda não tinha desencarnado, Ivone Pereira. E então ela coloca assim que no momento, agosto de 1973, tudo indica que não mais obterei literatura mediúnica, ou seja, ela não ia mais escrever os livros. E ela fala que o compromisso com a espiritualidade nesse setor tinha se encerrado. Ela colocou que ela produziu talvez pouco para a biografia espírita. Imagina, ela produziu pouco. Eu tenho até um pouco de... Fico até meio mal com isso, né? E ela coloca mais que o máximo respeito, o máximo amor pela doutrina espírita e a minha mediunidade, ela coloca assim, foi o que eu pude fazer. Essas palavras finais me deixam até um pouco assustados e meio que... Desculpa, Ivone, desculpa, eu vou me esforçar mais. Ela falando que era o que ela pôde fazer. Então, gente, imagina a gente enquanto trabalhador dentro da doutrina espírita, para que a gente possa fazer nem que seja o mínimo que a Ivone fez, em que foi realmente se doar para as pessoas. Tem um tópico aqui que fala sobre cura, em que ela conseguia fazer essas curas por meio do passe, por meio de prece. Então, ela sempre foi uma pessoa que se doou muito para o nosso próximo. Então, assim, foi uma pessoa mesmo, uma personalidade mesmo espírita, em que muito nos trouxe, muito nos contribuiu. E ela até agradece aqui ao final dessa biografia, colocar os amados guias espirituais que me assistiram nos trabalhos que realizei e me ampararam na travessia da existência. Meu coração agradecido e reverente. E ela coloca aqui que foi em 7 de agosto de 1981. Então, gente, olha, até o Gustavo brincando aqui, a gente faz nada, então. Concordo contigo, Gustavo. Então, a gente não faz quase nada. Então, que essa história que eu trouxe para vocês, minimamente, da Ivone, possa ter trazido um pouco mais de motivação para todos nós, continuarmos no estudo, no trabalho da doutrina espírita, nos doando, e como ela coloca no início ali da vida dela, sofrendo, porque ela veio de uma família muito humilde, muito pobre, sejamos resignados com tudo isso que nós passamos, que estamos passando, né, gente? Vale ressaltar a pandemia, e que sejamos pessoas boas, de verdade. É isso, Jade. Só ajeita. É isso. E ler aqui alguns comentários antes de eu começar as fofocas espirituais. Vai ter um momento que eu dei uma pesquisada, assim, e tal, porque eu fiquei assim, pera, esse nome aqui parece muito parecido. A gente tava numa reunião e pera, ele é ele? Aí depois eu fui indo pesquisar, então eu venho trazer aqui fofocas espirituais bem quentinhas para vocês, mas olha, a Caroline Martins disse, Ivone é maravilhosa, Recordações da Mediunidade foi o melhor que li dela até hoje. A Mariana Henrique, oi, boa noite.
A Aninha, ser médio não é fácil. Como Ivone, são muito raros hoje em dia. A renúncia e dedicação mediúnica poucos querem. Pois é, e eu acho, e é uma das coisas que eu acho mais legais da Ivone, é que ela sempre se coloca no, ela sempre se colocou meio que num patamar de humanidade, sabe? Porque eu sempre gosto de falar que às vezes a gente santifica os médiuns e a gente esquece de ver que eles também são seres humanos. E a Ivone não, eu acho que ela sempre se colocou assim, ela sempre tá nesse patamar até porque a gente sabe da história dela. E ela também, ela tinha essa coisa assim de ela sempre meio que se sentia só, mesmo que ela tivesse toda uma família, ela não considerava aquela família com a qual ela veio como a família realmente dela. E, inclusive, um dos espíritos que a gente vai falar mais para frente, ela considerava que era o pai realmente espiritual dela, era ali que ela se sentia como família. Aí a Flávia do Amiga Espírita. Infelizmente, as pessoas mal se dedicam ao estudo também. Isso é verdade. Quanto que a gente está aqui proporcionando estudo e tudo mais, e as pessoas ainda esperam receitas prontas. Em vez da questão do estudo, do esforço, do trabalho, elas querem que outras pessoas façam por elas. Ou que se coloque toda uma questão de chamadas meio que tendenciosas, que se chama muita atenção e tudo mais, e que na verdade não é realmente essa proposta. Aí, então, vamos trazer, né, agora, neste momento, as fofoquinhas espirituais, porque, novamente, Ivone não se considerava assim, ela se considerava muito só. E ela sempre deixou muito claro isso, sobre a questão de que ela olhava assim e falava: não, isso aqui não é a minha família, esse daqui não é o local onde eu nasci, não é onde eu quero estar e tudo mais. Por quê? Porque ela considerava a família dela o Charles, que é o espírito mentor dela e que vai ser o espírito que vai orientá-la nessa questão do livro Nas Voragens do Pecado. E quem foi o Charles? O Charles e a Ivone, eles têm um encontro assim já de tempos, gente. O Charles já foi, se eu não me engano, era um príncipe da Pérsia e tudo mais. E aí eles se encontraram, eles tiveram um romance, e aí assassinaram o espírito da Ivone. Lá naquela época ele ficou muito triste, tirou a própria vida, sofreu um bocado na vida espiritual. E na outra encarnação resolveu ceder a questão do cristianismo, mesmo sendo da parte oriental e tudo mais. E ele já foi trazendo toda uma questão, mas toda vez que ele encontrava Ivone, ele sentia que era um desequilíbrio para ele. E aí ele percebeu que aquele amor carnal que ele tinha, ele poderia transformar em uma outra coisa. E foi aí, a partir daí, então, que ele começou a ele meio que sublimou o amor dele, começou a amar os outros também, todos como irmãos, sabe? Todo aquele excesso de amor, ele começou a amar os outros. E aí, então, Charles vem como Carlos Felipe II, irmão de Ruth Carolina e Nas Voragens do Pecado. E o Carlos Felipe, vocês vão ver a personalidade dele, ele era um médico da nobreza e tal lá, que era um pouco mais afastada da nobreza parisiana, mas ele era um médico. E só que ele também era um teólogo e ele pregava muito, ele era adepto da reforma luterana e ele pregava muito a questão da Bíblia, da paz, do amor, etc, etc, etc. E isso incomodou várias pessoas. A partir de então, a gente também vai ver um pouco de como foi que o Charles, que é o Carlos Felipe II, como irmão, e é engraçado porque no livro vocês vão ver uma parte e que fala que Ruth Carolina considerava ele como um pai. Então já desde aí, e aí depois, numa outra encarnação deles, ele foi pai dela. E aí então eles têm uma dessas ligações muito próximas, mas o Charles, ele já teve toda uma questão de o que é o amor realmente para ele, que ultrapassou essa coisa somente que era do amor eros, que as pessoas falam, sabe? Ele já tá já ali, tem o eros, aí tem o ágape, qual é o que é da fraternidade? É o eros, o ágape é o Não vou, sublime.
mas tem o da Filos, fraternidade. É o Filos. Eu acho filos, que ele né? já tava meio filos com as pessoas, assim, sabe? Tava no amor filos com as pessoas. Então, e aí nesse livro ele tá, não, o ágape é sublime. É o amor de irmandade, é o filos. E aí, então, ele já tava meio que noivo de uma outra moça, da Otília Lovini, que eu peguei. Então, mas mesmo assim, era aquele noivado que ele só tava indo seguindo em frente naquele noivado porque a Otília era muito apaixonada por ele. Porque para ele estaria ali, amando a todos igualmente, assim, essa questão, ele não via o propósito realmente de um casamento e tudo mais, mas como ele não queria magoar a Otília, ele continuou nessa. Uma outra coisa é que o Carlos Felipe, o primeiro, o pai de Carlos Felipe de Ruth Carolina, era simplesmente uma das vidas de Bezerra de Menezes. E eu fiquei, o quê? Bezerra de Menezes, gente. Então, Bezerra de Menezes já chegou a ser pai de Ivone em uma de suas vidas. E foi nessa de Nas Voragens do Pecado que vocês vão também ver um pouquinho dele ali. Algumas outras coisas, assim, a gente vai vendo e quem sabe no futuro eu vou comentando aqui quem é que vai ser lá pro final do livro, quem é que vai ser quem, que... Mas eu indico que vocês vejam um vídeo que é da Eulália Bueno falando Ivone Charles, pra gente entender melhor também toda essa questão. E uma outra parte da vida de Ivone é que depois, né, ela meio que se tornou apaixonada. Tá nesse. Aninha, a fonte tá nesse vídeo, vou te mandar tudo bonitinho, pois é. Vou colocar lá no grupo do Telegram, que tá tudo ok lá. E uma outra coisa é que Ivone tem uma história de que, assim, como ela veio sozinha, que não era pra ela se casar com ninguém, porque vocês vão ver, isso daqui é o primeiro livro de uma trilogia. Causou tanta discórdia o que foram os acontecimentos desse livro e repercutiu em tantas vidas, que teve uma hora que a Ivone teve que vir sozinha. E aí, ela que era esperantista, e aí Gustavo vai gostar disso, porque Ivone era do movimento esperantista, ela trocava cartas com diversas pessoas do mundo e tudo mais e tal, até que ela começa a se aproximar muito de um carinha polonês. E ela meio que decide sim que eles vão se encontrar, vai acontecer um evento espírita internacional, Congresso Espírita Internacional no Brasil, e que ele vai para lá e ele quer que também conhecê-la e tudo mais. E ela tá lá, toda cocotinha, se arrumando, bonitinha e tudo mais. Quando chega assim, o mentor dela fala assim: então, pra onde você vai? Você não vai encontrar ele, não. Porque ele é simplesmente o espírito que foi, aqueles seus diversos amores, etc, etc, etc. E que vocês se causaram, todas essas picuinhas aí se desequilibraram. Nesse momento agora, se vocês se encontrarem, vocês vão se desequilibrar. Então, não vá. Espere que uma hora lá no plano espiritual vocês vão se encontrar. Mas que nesse momento, nessa vida, não tem condições. E aí lá vai Ivone pegar, toda triste, desistir então de ir, mas resignada, né? De ir para poder então seguir com essa questão da vida. Então a gente já vê aí também essa coisa de que às vezes não é aquele momento, sabe? E a Ivone é prova clara disso, assim, que não é aquele momento, porque a providência divina está organizando para ti de que o melhor. Por mais que às vezes a gente queira muito alguma coisa, às vezes tem coisas ali que tem muitas razões para não acontecer. E bora ver aqui. Olha, a Sara falou aqui. Já tô adorando o livro, mas com medo do final. Olha, eu não sei o final, mas vendo o que foi que aconteceu nos outros livros que eu tive que dar uma pesquisada, eu fiquei, eita. Olha, João Paulo, esse livro é muito bom, ainda mais que se trata de uma história real. A Sara, tudo é perfeito.
Aí a Sara disse também que, tipo, tudo de acordo dos desígnios divinos. O Gustavo falou, no outro livro da Ivone tem esse tema de casal que se encontrou pelo Esperanto, a tragédia de Santa Maria. A Aninha, guia de Ivone vai pra onde? O João Paulo, eu sou fã de carteirinha do Vinícius, onde ele está, eu estou. E o Gustavo, e eu do Clube do Livro, olha aí. Vários fãzocas aqui, sabe? Tô me sentindo famosa. Tu tá se sentindo famoso, Vini? Ele falou que ele tá me acompanhando por onde eu vou editar. Eu, com certeza escolhemos estar nessa encarnação lado a lado. Ai, gente, Certeza. vamos continuar. E só colocando aqui, o Pedro não está aqui porque deu um problema na sua conexão, mas ele voltará. Fé em Deus, ele voltará. E agora vamos iniciar, depois de toda essa fofoca espiritual que eu trouxe aqui, foi o momento fofoquinha espiritual. Olá, Marisa Cialone, se eu não me engano. Desculpa se estiver errado. E olha, uma dica para os solteiros perto do Dia dos Namorados. Só uma gêmea pode estar por aí, mas dará treta se encontrarem. Pois é, quem sabe a gente não vai se dar uma desequilibrada e melhor não, melhor não. Então, vamos esperar a providência divina, sabe? E aí, vamos para o contexto histórico. Continuar com as fofoquinhas, mas dessa vez a fofoquinha é a fofoquinha histórica. Teve já a fofoquinha espiritual e agora é a fofoquinha histórica. E aí eu começo contando qual é o início, assim, dos tópicos do livro que vocês precisam saber o enredo. Que a gente falou aqui, que é o massacre de São Bartolomeu e a questão da reforma protestante e tudo mais, que vai ser um dos maiores plots desse livro, nesse início também essa disputa, sabe? O que acontece? No dia 24 de agosto de 1522, se eu não me engano, porque eu anotei aqui, a minha letra tá horrível, lá em Paris, iria acontecer um casamento com Henrique de Navarra, do príncipe de Navarra, que era um reinado perto da França, perto da Catalunha e tudo mais, e que ele era protestante, com Margarida, da França, que era a princesa francesa, irmã do rei Carlos IX. Estava acontecendo esse casamento e que há uns 2 anos antes tinha acontecido um tratado que era, se eu não me engano, de Saint-Germain, que tinham feito os acordinhos de que tá tudo certo, galera. A realeza francesa tinha dito assim, tá tudo certo, protestantes, a gente tá tudo certo, tudo na paz, ninguém precisa se atacar, todo mundo tem respeito pela religião do outro, pela interpretação do que é o Novo Testamento, tudo certo. Aí passaram esses 2 anos e aconteceu esse casamento que ia meio que enlaçar realmente esse tratado e dizer assim, olha, a gente tá aqui, a Catarina de Médici vai casar, que é a rainha, mãe de Carlos IX, mas que mandava, assim, no reino todo. Tipo, o Carlos, ele era somente o pau mandado da Catarina, sua mãe, digamos assim. E aí pegou e vamos lá, tudo mais, vamos fazer isso daqui. E olha aqui, os católicos e os protestantes estão se casando entre si. Enquanto isso, tá tendo a disputinha de poder e tudo mais. Tem também o Gaspar de Coligny, que era um conselheiro do rei, que também era um líder huguenote. Huguenote, para quem não sabe, são protestantes na França. E que era chamado meio que assim, desse jeito meio diferente, para ser um tom meio pejorativo e tudo mais. E aí, o que acontece? Eles primeiro tentam assassinar o Henrique de Guise, que é um duque. O Henrique, que é um duque, e que é líder da Liga Católica,
chega e vai e não tá gostando nada desse casamento. E também não tá gostando nada de que um conselheiro do rei é protestante. Então ele planeja o assassinato do Gaspar. O Gaspar não morre. E aí, então, o que eles fazem? O Henrique, o Duque de Guise, fala lá com a Catarina de Médici, vamos colocar aquele plano ali em prática. Que plano? Fazer um assassinato, organizar todo um massacre para assassinar o Gaspar e diversos outros líderes e pessoas huguenotes, para que não sobrasse nenhuma vítima para contar a história, para falar, olha, fizeram isso daqui com a gente. Então eles realmente queriam exterminar. Ok, vai acontecer esse casamento. A Margarida nem falou sim. Dizem que o irmão dela, o rei, o Carlos IX, ele só meio que fez ela balançar a cabeça e foi, esse aqui é o casamento. Quando termina o casamento, começa o massacre. O casamento deveria ser realizado na igreja, que é na Catedral de Notre Dame, na Catedral de Nossa Senhora, que a gente vai ver no livro. Só que, como o Henrique de Navarra era protestante, não poderia. Então foi para fora e resolveram fazer tudo isso. O Henrique de Navarra consegue fugir, mas ele é preso, fica por 4 anos preso totalmente. No futuro ele até vai virar rei, gente, mas por enquanto ele é preso e fazem toda uma chacina que aí, gente, só para vocês terem uma ideia, foram milhares de pessoas que morreram na França. Virou um total caos, porque não tem nem o cálculo de quanto que foi. Tem gente que diz que foi de 3 mil a 30 mil. Tem historiador que diz que foi de 30 mil a 100 mil pessoas assassinadas. E não aconteceu somente em Paris. Porque aquilo foi um ponto que deu um boom, mas que, vai se espalhar por várias regiões da França. E aí que vocês têm que lembrar, que vai se espalhar durante várias regiões na França. A família da Ruth não era da de Paris, mas era de uma outra região lá. Nesse sentido, o que vai acontecer? E muito também dessas disputas de poder, não sei o que, é por causa da religião e tudo mais. Na verdade, muitos também se aproveitaram meio que desse total caos para resolverem intrigas entre si e exterminarem aqueles que se chamariam, os inimigos. Ok? Terminei aqui sobre o massacre e que eu me lembrei muito, assim, para quem assiste Game of Thrones, o Casamento Vermelho foi isso daí, basicamente, que começou tudo bonitinho, um casamento, união, aliança, lá, lá, lá. Quando chega, pá, tem todo esse clima, assim, de destruição e de coisas de que estão enganando. Muitos huguenotes já estavam suspeitando disso. Por isso até que o Henrique de Navarra conseguiu fugir, porque como já tinham feito um atentado contra a vida do Gaspar, então já estavam meio alerta. O Gaspar ele foi assassinado nessa noite do massacre. Depois, então, porque ele já estava meio fraco, do atentado anterior. E aí chegou, e aí aconteceu tudo isso. Por quê? A gente tem que lembrar da questão da Reforma Protestante, que foi iniciada pelo Martinho Lutero, lá no século anterior, e que foi também que era na Alemanha, Martinho Lutero, que era um padre, teólogo e tudo mais, e que ele, na verdade, o intuito dele não foi criar uma divisão na igreja, mas sim de se questionar como é que estava funcionando. Porque havia muitos dogmas, havia em vez daquela questão de que Deus está acima de tudo, Jesus é um exemplo e tudo mais, tinha mais aquela coisa do Papa é o que manda, o Papa é como se fosse um Deus.
e não poderia se questionar, tinha a questão das indulgências, de venda de produtos como se fossem sagrados e tudo mais. Então ele começou a fazer esses questionamentos e criou as 95 teses, de que seria como para retornar aquele que era realmente o propósito do cristianismo. Só que devido a diversas pessoas e umas questões fanáticas, há a divisão, então. Então, tem aqueles que acreditam na igreja, na questão do catolicismo romano, né, apostólico romano, e aqueles que estão indo para esse novo caminho, que é do Martinho Lutero, e que depois tem também influência, por exemplo, do João Calvino, que era um francês, que ele vai exaltar a questão da predestinação e do trabalho, do esforço. Então, por exemplo, antes o que era uma população católica que tinha muita questão da pobreza e tudo mais, porque tinha que se abnegar, já agora o acúmulo de riqueza já era um tanto justificado por conta da doutrina do João Calvino. E o calvinismo tem muito a ver com os huguenotes. E aí vocês têm que também pegar um pouco disso. Agora eu passo, assim, para algumas personalidades importantes, porque eu dei uma explicada aqui no contexto geralzão. E agora eu passo para o Vinícius. Vai, Vinícius. Conta aí pra gente quem é Catarina, quem é Luigi Naborni, sabe? Quem são esses caras, sabe? Essas figuras de dentro do livro, né? Nas Voragens do Pecado. Bom, gente, eu vou começar pela Catarina de Médici, que ela é uma, vamos dizer assim, que foi quem começou a pensar sobre esse massacre de São Bartolomeu, e que foi uma das pessoas que também ali por trás foi, vamos colocar assim, como uma pensadora. Bom, a Catarina de Médici, ela nasceu em 1519 e foi rainha consorte na França, esposa do rei Henrique II, em que o Henrique II, antes, quem era o rei era o seu pai, que era o Francisco I, então foi essa passagem de trono. E quando eles se casaram, o Henrique, salvo engano, ele ainda não era rei, ele era apenas, se eu não me engano, conde, gente. Ele coloca aqui que a Catarina de Médici foi mãe de 3 reis da França, que foi o Francisco II, o Carlos IX, que é um dos nossos também personagens de dentro da história, e o Henrique III. Ela coloca que ela influenciou a vida francesa durante mais de 30 anos. Coloca aqui que a Catarina de Médici nasceu em Florença, na Itália, no dia 13 de abril de 1519. Ela é filha de Lorenzo de Médici, duque de Urbino, e de Madeleine de la Tour, e um nome aqui italiano que eu não vou conseguir fazer a pronúncia para vocês, mas aí a gente compreende. Fazer assim, ó. Só faz assim e vamos lá. Ela coloca que ficou órfã logo após o seu nascimento. O interessante também foi o casamento dela com o rei Henrique II, que foi no dia 28 de outubro de 1533. O Brasil tinha apenas 33 anos aí, né, gente? Com 14 anos de idade, Catarina casa-se, em Marsella com Henrique. Na época, como eu falei para vocês, ele era duque de Orleans, filho do rei francês Francisco I. E ela coloca aqui do casamento com o Henrique I, nasceram 10 filhos. Ainda agora eu citei 3, meus quais foram reis, mas na verdade eles tiveram 10 filhos. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui, em que a gente sabe que nessa questão histórica e tal, tem alguns historiadores que dizem alguma coisa, que diz outra. Enfim, essa fofoquinha, como diz a Jade, em que o Henrique II tinha uma amante, na qual era a Diana de Poitiers. Não consigo, gente, desculpa. Às vezes... Vai lá, Jade. Não é Poitiers? Como Poitiers. é? Poitiers? Poitiers. Vamos colocar Poitiers aqui para a gente entrar no consenso. E ela coloca aqui que a Catarina, ela foi uma rainha regente,
Agora que a gente vai começar a entender essa história, assim, mais ou menos, que é do livro. Que após a morte de Henrique II, que era o seu marido, o seu filho primogênito, Francisco II, tornou-se rei com apenas 15 anos de idade. Durante menor de idade, a Catarina tornou-se a rainha regente da França. No ano seguinte, após um curto reinado de Francisco II, da França, falece, subindo ao trono seu irmão Carlos IX, da França, também menor de idade. E a Catarina, de novo, continuou como rainha regente da França até a maioridade de Carlos IX, em 1568. Enquanto durou essa regência, imperaram a arbitrariedade e o despotismo na corte francesa. Catarina interferiu na administração e impôs sempre a sua vontade, sem respeitar nenhuma das suas convenções ou leis, se estas obstruíssem o seu poder. Nossa, parece até um pouco tão real isso, tão atual. Guerras religiosas na França. Ela coloca assim que o reinado de Carlos IX, que foi, como eu falei para vocês, uma das pessoas que aparecem no livro, nas Voragens do Pecado, ele foi dominado pelas guerras religiosas. Catarina se esforçava para acabar com os conflitos que dividiam seu país, procurando manter-se imparcial em relação aos protestantes franceses, que, como a Jade bem trouxe para a gente, os huguenotes, e liderados por Gaspar Coligny, e os católicos liderados pela Casa de Guise. E coloca aqui que a primeira ofensiva partiu dos protestantes, que em 1560 organizaram um ataque ao castelo de Amboise, visando expulsar da corte Francisco de Guise, líder do Partido Católico, e obrigar o rei Francisco II, ainda menor, tornar-se um favorito à sua escolha. Vamos mais aqui para baixo, para a gente entender mais um pouquinho, só um minuto. Já no reinado de Carlos IX, a realização... Opa, desculpa. No reinado de Carlos IX, os protestantes obtêm pela primeira vez a permissão de realizar culto público por edito de janeiro de 1562. Porém, só seriam realizados nas cidades em poder dos protestantes, mas fora do perímetro urbano. Dentro das cidades só permitia os cultos privados. Em 19 de março de 1563, a realização de uma cerimônia protestante dentro da cidade de Vasse deu início à Primeira Guerra, que matou 74 pessoas e feriu centenas delas. No fim da Terceira Guerra, o Tratado de Saint-Germain concede aos protestantes uma anistia por 2 anos. Porém, Catarina de Médici é agora contrária aos protestantes. Agora ela já não, ela não quer mais a imparcialidade, ela já é contrária aos protestantes. Com resultado da pressão exercida sobre Carlos IX, que era o rei, em 24 de agosto de 1572, ocorre o massacre conhecido como a Noite de São Bartolomeu. E aí foi como eu disse para vocês, que foi o rei Carlos IX, juntamente com a sua mãe Catarina de Médici, que foram um dos pensadores para que essa noite tivesse acontecer e ser conhecida fatidicamente como a Noite de São Bartolomeu. O líder Gaspar de Coligny, que no ano anterior se tornara conselheiro, foi uma das primeiras vítimas. Como o líder aqui, ele era um das principais líderes dentro dos protestantes, que eram os huguenotes. Enfim, gente, e aqui colocado o legado e morte. Durante toda a sua regência, Catarina mandou edificar em Paris o Palácio de Tuileries, ordenou a ampliação do Palácio de Louvre, contribuiu com o engrandecimento da cidade. Também ampliou o acervo da Biblioteca de Paris com manuscritos provenientes da Grécia e da Itália. Catarina faleceu no Castelo de Blois, na França, 5 de janeiro de 1589. Bom, gente, esse foi um pouco da Catarina de Médici, juntamente com o seu marido, né, que vinha a falecer muito cedo, que foi Henrique II. E uma das outras personalidades também muito interessantes do livro, em que eu acho, assim, juntamente com a Ruth, foi
Luiz de Narbonne. E nas nossas pesquisas aqui, nós encontramos que Luiz de Narbonne, ele nasceu em Colorno, no Ducado de Parma. Sua mãe era François de Chalus. Gente, são nomes assim que a gente que são italianos, franceses, assim, às vezes eu não consigo a pronúncia. Mas enfim, o que eu queria chamar a atenção é que ele sempre foi assim, ele tá aqui dizendo que ele foi criado em Versalhes e as princesas da França, com as princesas da França, me perdoem. Sua educação foi principesca, voltada principal para os estudos clássicos e uma rígida formação militar. Frequentou os principais cortes da Europa, onde conheceu as línguas estrangeiras alemão e inglês, o que também contribuiu para sua formação diplomática. E depois de muitos anos, Luiz Narbonne, ele foi com as suas ideias liberais, logo fizeram dele um dos primeiros inscritos ao Clube Valois, presidido pelo Duque de Orleans. Desculpa, gente. Posteriormente foi nomeado como um comandante da Guarda Nacional, e a sua amizade com Tailarende, que tem outro nome também bem interessante, lhe rendeu a nomeação para comandar a Guarda Especial, composta pelos soldados mais disciplinados da Guarda Nacional de Paris. O conde de Narbonne Lara, que era o Luís, sempre manteve a sua fidelidade para com o rei. Um verdadeiro idealista, ele esperava uma monarquia constitucional. E aí, fazendo as nossas leituras, assim, também do livro, ele diz assim que tem um momento em que eles se encontram, eles que eu digo, Ruth e Luiz de Narbonne, que eles que vão fazer esse casal, em que vai tudo acontecer dentro do livro, né, Jade? Em que ele fala, tudo vai acontecer com eles. Coloca assim, que no momento em que Mademoiselle, que é a Otília de Louvine, posso falar assim, Jade? Louvine? Tá certo a minha Louvigny. pronúncia? Louvigny, Louvigny. nossa, amei. Louvigny, pronto. Otília de Louvigny, que era a Mademoiselle, coloca assim, conversava com os criados no interior do palácio. Ouviu-se um som de uma marcha lenta de uma tropa militar. Era o capitão da fé. O capitão da fé era Luiz de Narbonne e a sua cavalaria, em uma de suas visitas macabras a bairros suspeitos de heresia e de respeito à fé católica. Então, quando ele tornou-se esse capitão da fé, ele ia nesses bairros justamente que era para, vamos dizer assim, capturar essas pessoas que eram hereges, como eles entendiam. Ele coloca ainda que Otília, desafiadora, ordena que os criados abram as portas e se põe no balcão, consciente do seu magnetismo e beleza, lançando o olhar ao capitão da fé, que ensinou até a expressar um sorriso tão incomum àquela boca e acostumada apenas a expressar ordens militares e orações. Esse capitão da fé que era Luiz de Narbonne. E, gente, eu queria falar para vocês que eu até perguntei para a Jade anteriormente, mas a gente não conseguiu achar tantas outras histórias do Luiz. No caso, a gente conseguiu achar uma, mas só que estava em inglês. A gente não conseguiu. Tipo, fomos A fazer uma maioria das leitura coisas é em francês. E em assim, o francês. inglês a gente deu para dar uma a gente entende inglês, mas aí o francês já não é pra gente, sabe? A gente tem nossas limitações. É verdade. É verdade. E aí, gente, eu só queria falar para vocês, dentro dessas personalidades, tanto Catarina de Médici, que também deixa eu só ver aqui o nome, do Carlos IX, que foi Henrique II. Henrique II, Carlos IX, que foi também dos principais, e Luiz Narbonne, que vocês vão ouvir com certeza ele em muitos momentos do livro, só para que a gente pudesse entender que ele era um capitão da fé, ele era um conde, como eu disse anteriormente para vocês, um conde,
deixa eu olhar aqui, o Conde de Naborn-Lara, que era a cidade. Então, só para que a gente possa entender. O Pedro vai voltar, gente? Amigo, ele disse que o Wi-Fi dele ainda não voltou, mas daí a gente dá também uma comentada aqui, aproveitar também que a gente já vai encerrando, depois qualquer coisa na outra live a gente comenta um pouco como era Paris ou também não necessita, assim. Eu acho que é bem legal, assim, também de ver que, por exemplo, vão ser três, tu disseste que vão ser três, né, filhos da Catarina, que vão ser reis. Então, assim, vão acontecer diversas coisas, e muitos dizem, por exemplo, que o Carlos nono, ele tinha um tanto baixo QI e tudo mais. Então, a Catarina, ela era muito mais impositiva em relação ao reino dele. Por isso que ela tem um papel fundamental. E, gente, ó, o massacre aconteceu em 1522. A mulher, ela desencarnou em 1580 e pouco. Então, imagina aí o tempo que ela ainda tá falando, sabe? E vai colocar muita coisa em xeque. Muita coisa mesmo, assim. E ela é muito importante e vocês vão ver como é a trama dela, assim. As pessoas falavam assim, o rei é o Carlos IX, mas ele é apenas um figurante, porque tu vais ver, por exemplo, do assassinato do Gaspar e tudo mais, ele se dava muito bem com o Gaspar, mas ele vai e cede ao que a Catarina quer, o que a sua mãe quer, e aí permite, então, que se aconteça, né? Todas aquelas coisas que aconteceram. Gente, eu escutei um negócio aqui. É Catarina. E as coisas que aconteceram, na verdade, tipo, quem tinha o plano e tudo mais era Catarina. O Carlos IX, ele só pegava e meio que aceitava, sabe? Então era basicamente assim, dessa maneira. E agora bora ver aqui as coisinhas assim, uma cruzada atrás da outra, a Sara falou. Esse massacre de São Bartolomeu e tantos outros nomes diferentes, dá medo, assim. A história medieval é uma coisa assim que tu vai estudando e vai uma coisa desengatando outra guerra e se vocês eu fui estudar, acabou acontecendo uma guerra entre três Henriques, que a gente citou aqui. O Henrique de Navarra, o Henrique de Guise e o... Qual foi o outro Henrique que a gente citou? Tem outro Henrique, é o Guise, Navarra, e eu acho que... é o Henrique III, que é um dos filhos da Catarina. Então, assim, vai desenrolando um monte de coisa, sabe? E a própria família da Ruth, eles vêm dessa questão de uma família que era muito das cruzadas, só que eles, por se apegarem à questão da reforma íntima e tudo mais, então eles abdicaram dessa coisa meio guerreira, assim, eles não eram mais de armas e tudo mais, mas eu acho interessante, assim, da gente ver que a tradição da família deles foi de guerra, mas que com a chegada, assim, de uma nova interpretação, de muito mais a crença no amor de Cristo e tudo mais, eles meio que se reinventaram também. Aí deixa eu ver aqui. A Sara também comentou. Eu não quis nem pesquisar a rainha para não sonhar com a imagem dela. Ela já estava ali traumatizada com a Catarina de Médici. Deixa eu ver aqui. Olha, e era Potier, o nome da menina. É Potier. E aí a Sara falou assim: o espírito Charles explicou que a rainha mãe estava prestes a reencarnar na época em que o livro estava sendo escrito. Olha aí. Aí diz que ele falou, quando eu li o primeiro capítulo, o Gustavo falou, quando eu li o primeiro capítulo, eu não entendi quase nada de tanta gente que ele citou. Pois é, por isso que a gente está aqui. Às vezes pode estar parecendo uma live pesada, mas é porque a gente queria logo, já que na abertura não tem muito do que a gente falar e tudo mais, bora logo pegar um pouco desse contexto histórico, que aí depois a gente só vai comentando que vocês já estão no esquema já
só pra gente só ir comentando e vai falando, olha, em vez da gente pegar, já pensou esse tempo, acho que a gente demorou aqui uns 40 minutos, sem brincadeira, falando só de contexto histórico e nem foi tudo, porque o Pedro não está aqui, mas nem foi tudo, gente. Então, era muita coisa pra gente falar, sabe? E aí, quando eu falei que era a Catarina que tava aqui, fez um barulho que eu escutei alguma coisa. Aí a Sara falou, Deus é mais. Então, gente, essa foi, acho que a introdução do contexto histórico. É bastante coisa mesmo, são bastantes acontecimentos. E vai rolar ainda muito mais. Quanto mais eu tava vendo, mais contexto vem assim por aí, que vai ser um negócio assim intenso pra gente conseguir compreender. Mas eu acho que vai ser muito legal pra gente conversar. Eu vou primeiro fazer o sorteio do livro, que tá agora pra vir. Aquele sorteio que a gente fez, que vai ser de um exemplar de Nas Voragens do Pecado. Não esse, vai ser um novo, porque esse aqui já tá todo riscado, mas a gente vai pegar e encaminhar um livro para vocês, de quem for o sorteado, para poder participar também conosco dessas lives aqui. E aí depois a gente já encaminha para o encerramento. Então, bora ver aqui se vai dar certo. Bora ver se dá pra enxergar aqui. Ai, God. Dá. Pronto. Vamos lá. Bem aqui a foto oficial. Vai carregar aqui os comentários. Bora ver. Ih, pera. Não vou conectar nada. Ih, mano, tô mandando eu conectar coisa. Não quero conectar nada. Nada. Não neste momento. Ai, tinha que dar, né? Problema no meio de uma live, tudo certo. Acho que Vini vai enrolando aí enquanto eu vou resolvendo. Sorria, fale, palestre. Vamos lá, calma aí. Só ter um pouquinho de paciência, né? Nossos amigos aí, enquanto a Jade procura. Agora eu nem acho. Achei. Achou, pronto. Mano, ele tá mandando eu comprar um negócio, mas eu não quero comprar. E eu tenho que instalar. Ô, God, peraí. Vamos então, vamos enrolar aqui. E aí, Vinícius? Qual a sua expectativa para esse livro? E contem aí vocês nos comentários qual a expectativa de vocês para esse livro. E Jade, eu não sei porquê, acredito que seja só para mim aqui, mas os comentários pararam de chegar. Parou em um comentário Não, ainda tá. Tá da... aqui a Sara, muito bom, pessoal, a live. O Gustavo mandou tu cantar. É porque o Instagram tá dando umas certas instabilidades. Aí, pois é, realmente parou de chegar as mensagens para mim. Parou em uma da Aninha aqui faz tempo. Eu não consigo A Sara acompanhar. tá mandando o coração aqui. Ver se eu consigo. Eu estou recebendo, Sara. Agora o Vini não está. Infelizmente. Mas acontece. Mas vai falando aí qual é a tua expectativa pro livro. E aí qualquer coisa eu tô lendo aqui. Eu Tá. posso não estar aparecendo, mas eu estou prestando atenção aqui. Estou resolvendo duas coisas. Tô aqui, ó. Esse olho aqui tá pra cá, pra essa live, e o outro tá aqui no problema do computador. Bom, gente, foi o que eu falei inicialmente. Eu não sei se todos os amigos que estão nos acompanhando agora ouviram que os nossos... O que a gente veio trazendo, né? Tanto eu, a Jade e o Pedro. Com essa história que a gente pôde perceber a questão do massacre, em que a gente conhece, mas também a gente consegue perceber essa intolerância religiosa em que muita gente, em que até hoje é muito presente,
questão da Igreja Católica, né? Como colocando na nossa história como o Papa, a Jade falou, o Papa como uma pessoa mais soberana. Então, toda essa questão histórica muito interessante para a gente, mas o que a gente busca realmente é esse aprendizado, vamos colocar assim, de doutrina espírita. É fazendo essa associação com o Evangelho, fazendo essa associação com o Livro dos Espíritos, enfim, gente, as obras básicas. Pegando esses exemplos, essas questões também de influências espirituais, de obsessão, dessa busca pelo poder, se assim podemos dizer também, que a gente pode perceber no livro. Então, a nossa expectativa é para que seja uns encontros muito interessantes com vocês. Foi como eu falei também inicialmente, espero que vocês possam ler também na casa de vocês. E quando nós vamos vir para cá fazer o comentário, vocês também coloquem os comentários na barrinha e continuem conversando com a gente, assim como estão interagindo conosco. E fiquem super à vontade, né, Jade? A gente aqui também conversa, brinca, Exatamente. enfim, não é algo muito formal, né? Nem precisa, né? A gente está aqui conversando entre amigos, então é muito grande a nossa, como posso falar, essa nossa vontade de ler, terminar de ler o livro, de trazer para vocês alguns links, que esse é o nosso pensamento, trazer sempre alguns links, enfim, gente, com doutrina espírita, óbvio. E se vocês quiserem também fazer isso, né, o convite está feito, fiquem à vontade. Inicialmente, né, Jade, está eu, a Jade e o Pedro com o Instagram O Eu Espírita, eu representando Sou Jovem Espírita Amapá, a Jade, claro, como anfitriã do Cantinho Espírita. Então, se mais gente, quem sabe, né, Jade, de outros amigos que acompanham outras páginas, quiserem Sim. acompanhar com a gente ou quiser participar, quem sabe, de uma live nossa aqui, é só mandar mensagem para a Jade no grupo do Telegram também, né? A gente faz parte do Sim. grupo. Fiquem à vontade. Conseguiu, E olha, já carregou. Consegui. Eu acho. Se vier me cobrar de novo, eu vou ter que adiar esse sorteio, gente, porque eu não tenho dinheiro, pobre de mim. Oxe, tem que fazer login de novo. Eu não vou conseguir tão cedo, mas eu vou falar aqui um pouco. Olha, de que a Sara, pobre do Vini, porque não tá recebendo. Pobre do Vini, não tá recebendo os comentários. Aí o Gustavo também tá dizendo que tá um pouco estável pra ele, mas pode ser internet, mas eu acho que tá geral. Gente, assim, hoje eu acho que vai ser talvez assim a live mais intensa. Foi mais intensa dessa questão de conteúdo, justamente porque a gente tinha que trazer o contexto histórico, a gente tinha que trazer esse contexto histórico e tudo mais. Então, assim, a gente precisava falar um pouco dessa questão mas a gente vai falar e tudo, a gente vai falar do livro, das nossas experiências, vai ser que nem como era da vez passada, sabe? Que a gente pegava e aí a gente fazia essa conversa legal assim do livro. Mas a gente, eu prometo para vocês que não vai ser tanto assim essa coisa do ai, tá puxado, tá pesado, não, vai ser mais sussa, mas a gente vai conseguir. Até porque assim, eu pessoalmente não achei os capítulos tão grandes. Tu já começou a ler, Vinícius? Já. Apesar de ter Tu, que chegado hoje para mim o livro aqui em Macapá, demora um pouco. tava assim já. Eu já estava dando uma folhada assim mesmo. E tu achou os capítulos grandes? Eu não achei. Não. Mas eu também não sou muito referência, né? Mano, eu não tô conseguindo fazer um sorteio. Ai, que triste. Qualquer coisa, gente, eu vou ter que fazer num outro momento, porque não vai rolar. Não rolou.
Eu vou pesquisar, então, uma nova plataforma, vou fazer um sorteiozinho. Eu, eu acho que amanhã eu tenho o Destrinchando Fonte Viva, qualquer coisa eu faço uma live antes do Destrinchando, e aí depois eu entro com uma nova live do Destrinchando, porque não deu certo aqui. Eu tentei de tudo, mas não está dando. Deixa eu pesquisar melhor um negócio e aí a gente faz esse sorteio. Mil perdões por isso. Mas então eu espero vocês. Daqui a 15 dias, no dia 19/6, a gente vai estar. Eu e o Vini, porque o Pedro não vai poder comparecer na próxima live. Mas a gente vai estar falando sobre o capítulo 1 e 2 da primeira parte do livro Nas Voragens do Pecado, junto com a partezinha dos huguenotes, que na verdade é um trecho do evangelho só, mas a gente vai também trazer e vai dar uma reflexão e etc. Mas, se vocês já quiserem, eu vou ficar com saudade, não vai ter no sábado que vem, etc, etc, etc. Então venham para o nosso grupo do Telegram, que tá o link na descrição e nos destaques também, qualquer coisa só arrasta para cima. Amanhã, segunda-feira, 7 da noite, tem Destrinchando Fonte Viva. Quarta-feira, tem às 19 horas também, tem Minutos com Joana de Ângeles. Quinta-feira, às 8h30, tem o Estudo Livro dos Espíritos. E se vocês quiserem ter acesso, o link também está na descrição. E nos destaques, tem lá L.E. E aí vocês vão lá, qualquer coisa. Ou na descrição tá lá, Grupo Telegram Livro dos Espíritos. Também é maravilhoso esse grupo. E daqui a 15 dias nos vemos, então. Muito obrigada, Vini. Pessoinhas, sigam aí o Sou Jovem Espírita Amapá, essa página maravilhosa. Obrigada ao Pedro, coitado, que não pôde participar do resto. Pedro foi cancelado depois na live, mas ele vai estar aqui também presente. E obrigada a vocês que estão aqui comentando. Olha aqui, o Gustavo falou que achou relativamente grandes capítulos, mas porque ele lê antes de dormir. Olha, acho que às vezes tem que ser com um pouquinho mais de atenção. Eu olho assim, eu leio antes de dormir, mas como eu faço toda uma leitura e aí eu tenho que ler de novo para poder saber o que eu vou falar para vocês, então para mim é mais suave. Mas fiquem aí, capítulo 1, 2, mais a parte dos huguenotes no dia 19. Beijinhos, tchau, tchau.